Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Se você gosta dos nossos vídeos e ainda não está inscrito no canal, convidamos você a fazer parte da nossa família. Não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e comentar o que acha dos nossos conteúdos. Assim, você não perde nenhuma novidade do canal. Dito isto, vamos ao vídeo. Sou um profissional da ciência, biomédico, e de acordo com meus 8 anos de estudo, não encontrei evidências científicas de que uma pessoa seja capaz de se transformar em algum animal místico. Sim, procurei evidências na ciência e digo mais, não sou o único na área que tem dúvidas. Há mais cientistas que acreditam no sobrenatural do que se pode imaginar, incluindo gente de renome. Infelizmente, abordar esses assuntos não é bom para o currículo. Tenho plena noção do que já vi e confio nos relatos de pessoas sérias e conhecidas minhas que já se depararam com o sobrenatural. Entre esses relatos está o do lobisomem. Dito isso, começarei este relato com meu primeiro encontro com a fera, digamos assim. Eu tinha entre 8 e 10 anos de idade. Não me recordo exatamente, mas o que vi, lembro como se a cena estivesse se desenrolando agora diante dos meus olhos. Meus pais são do interior do Rio Grande do Sul, mas quando se casaram, vieram morar na região metropolitana, em Viamão. Um primo da minha mãe do interior perguntou se não havia nenhuma casa para alugar perto da nossa, pois ele queria se mudar para a cidade grande também. Meus pais encontraram uma casa e o primo da minha mãe veio morar perto de nós. Certa noite, fomos visitá-lo. Não me lembro do horário exato, mas não era cedo. Isso aconteceu depois que meus pais chegaram do trabalho, e eles não costumavam chegar cedo. Também não me recordo se era noite de lua cheia. A casa do primo era pequena, mas com um pátio enorme. Enquanto meus pais conversavam sobre assuntos de adultos, fui explorar o pátio. O local não tinha iluminação, mas eu não tinha medo do escuro, pois estava acostumado a ir à casa dos meus avós no interior, onde não havia eletricidade. De repente, escutei um barulho de correntes e um gemido de alguém, como se estivesse chorando. O som vinha da casa ao lado. Peguei alguns tijolos que estavam por ali e subi para olhar por cima do muro. Estava escuro, mas eu conseguia ver uma pessoa mexendo em correntes e chorando. No entanto, ao contrário do que eu pensava, isso não acontecia na casa vizinha, mas sim no pátio ao lado. Continuei observando. Não dava para ver se era um homem ou uma mulher, mas percebi que a pessoa estava amarrada às correntes e gemia. De repente, aquela pessoa saiu correndo, mas o choro e os gemidos continuaram. Foi então que vi alguém se levantar, e pelo barulho parecia estar amarrado nas correntes, tentando se libertar. O choro cessou e deu lugar a grunhidos. Como mencionei, estava escuro, mas eu conseguia ver claramente a silhueta de uma pessoa lutando para se soltar das correntes. A criatura pulava e fazia barulhos como um gorila. Fiquei com medo, mas a curiosidade era maior. Abaixava e subia a cabeça devagar para espiar por cima do muro. Em uma dessas vezes, ao levantar a cabeça novamente, a criatura estava parada, olhando diretamente na minha direção. Congelei. Pude ver a silhueta de um homem com os olhos vermelhos e brilhantes. Nunca esqueci essa cena, e acho que jamais esquecerei. Ele me encarou por cerca de 1 minuto
e então voltou a grunhir e a tentar se libertar das correntes, como se quisesse vir atrás de mim. Finalmente, consegui me mexer. Corri de volta para a casa. Meus pais ainda conversavam, e eu não disse nada a eles nem a ninguém naquela hora. Naquela época, as crianças não eram levadas a sério. E além disso, na minha criação rígida do interior, crianças não deviam opinar nem se intrometer em conversas. Se fizessem isso, logo vinham os castigos. Voltamos para casa e, ao passar pelo local onde o bicho estava, fechei os olhos. Mas ele já estava quieto, sem fazer barulho. Quando chegamos em casa, contei o que vi à minha irmã, que era a única pessoa que acreditaria em mim. Ela disse que provavelmente era um lobisomem e sugeriu que eu contasse a história ao nosso avô na próxima vez que o visitássemos. Meu avô era como um Google para nós. Tudo o que queríamos saber, perguntávamos a ele, e ele sempre tinha uma resposta. Os anos passaram, e o primo da minha mãe voltou para o interior. Nunca ouvi ninguém falar sobre aquele acontecimento, nem sobre avistamentos na área. Conforme crescia, comecei a questionar se aquilo não havia sido coisa da minha cabeça, mas aquela imagem nunca saiu da minha mente. Era impossível ser uma ilusão. Quando fomos à casa dos meus avós, contei ao meu avô o que havia acontecido. Ele disse que era bem provável que fosse um lobisomem, mas não podia afirmar com certeza, pois, apesar de andar a vida inteira pelo mato, ele nunca havia visto um. Porém, sabia que eles existiam. Ele me aconselhou a não contar a história para ninguém, pois ninguém me levaria a sério. Naquele momento, não sei se ele acreditou na minha história, mas eu acredito que sim. Cresci e, com o tempo, acabei conhecendo os moradores da casa onde vi o acontecido. Era um casal, o seu Zé e a dona Margarida. Eles se tornaram conhecidos dos meus pais, mas não eram tão próximos a ponto de frequentarem a nossa casa, apenas conhecido. A história que traumatizou minha vida até hoje começou quando eu tinha 16 anos, embora hoje eu tenha 24. Antes de falar sobre o evento sobrenatural, vou explicar alguns detalhes para que tudo faça sentido. Na época, eu morava em uma fazenda com meus pais e 3 irmãos. Mateus, o mais velho, tinha 18 anos. Eu, a segunda mais velha, tinha 16. Juliano, o do meio, 10 anos. E Lorena, a caçula, apenas 6 anos. Nossa fazenda era enorme, com cerca de 200 alqueires, e meus pais cultivavam de tudo, desde alface até jaca. A fazenda era tão grande que, sem conhecer bem o terreno, qualquer um poderia se perder. Por isso, Juliano e Lorena não podiam andar sozinhos pela fazenda, a menos que eu ou Mateus os acompanhasse. Os vizinhos ficavam a quilômetros de distância. Se andássemos 2 quilômetros a partir do Mataburro, chegávamos na fazenda da dona Laurete. E se pegássemos a porteira à direita e andássemos mais 1 quilômetro, chegávamos ao sítio do nosso tio. Nossa família sempre foi muito religiosa, e minha mãe e minha avó sempre nos ensinavam a orar antes de dormir. Minha avó, em especial, sempre dizia para não respondermos a vozes estranhas nos chamando, pois, segundo ela, poderia ser a morte. O problema é quando a voz é familiar, mas não há ninguém por perto. Nessas horas, você responde achando que é alguém conhecido, mas logo percebe que cometeu um erro. Agora já foi, minha avó costumava dizer. Ela também tinha outros avisos. Quando íamos a enterros, ela nos pedia para tocar no pé do morto, para não sonharmos com ele depois. Além disso, dizia para não sairmos de casa após as 7 da noite, principalmente durante a quaresma.
pois as portas do inferno estariam abertas e o cramulhão, como ela chamava o diabo, poderia vir atrás de nós. Ela também falava para tomarmos cuidado com o meu avô, o Sr. Erian. Ele costumava sair de casa às 7 da noite e só voltava ao amanhecer, sempre machucado e sujo. Durante essas noites, um lobisomem aparecia e aterrorizava a casa desde que ela se casara com ele. Eu me lembro de ouvir rosnados de vez em quando, desde pequena. Certo dia, depois de voltarmos da escola e ajudarmos com as tarefas da fazenda, minha mãe nos pediu para ir até a fazenda da Dona Laurete, ver se ela queria trocar açúcar por manteiga. Naquela época, apesar de já termos dinheiro, o escambo ainda era comum entre os moradores da região. Minha avó, no entanto, protestou, dizendo que já era tarde para fazermos uma caminhada tão longa, especialmente durante a quaresma. "O cramulhão vai atrás de vocês", ela advertiu. Minha mãe ignorou o aviso e ainda pediu para pegarmos água na nascente após sairmos da casa da Dona Laurete. Com relutância, eu, Mateus, Juliano e Lorena fomos cumprir as tarefas. Já era por volta das 4 da tarde quando saímos da nascente e quando começou a escurecer, minha preocupação cresceu. Lorena, cansada de andar, alegou ter torcido o tornozelo, o que nos atrasou ainda mais. Às 8 horas da noite, estávamos no meio do mato, a quilômetros de casa. Foi então que Juliano gritou: "Tem um bicho atrás da gente!" No desespero, todos corremos em direções diferentes. Eu achei que era uma onça, mas logo percebi que não era um animal comum quando ouvi um rugido aterrador. Aquela coisa começou a me perseguir. Corri o mais rápido que pude, mas quando cheguei perto de casa, ainda faltavam 400 metros para o sobrado e meu corpo estava no limite. O bicho estava quase me alcançando quando meu pai, acordado pelo barulho, tentou atirar nele, mas errou. Isso deu tempo para eu pular a porteira e correr para dentro de casa. O bicho, com seus olhos brilhando em vermelho, orelhas enormes e um corpo magro com costelas aparentes, continuou a me seguir, e meu pai finalmente acertou um tiro no ombro da criatura, que soltou um urro assustador e recuou. No entanto, ele não foi embora. Começou a rondar a casa, e eu, minha avó e meu pai ficamos aterrorizados. Algum tempo depois, ouvimos alguém bater desesperadamente na porta. Era Mateus, todo machucado e sujo. O bicho havia o atacado, e os ferimentos eram tão graves que o osso de seu braço estava exposto. O monstro continuou a atacar a casa até altas horas da madrugada, tentando destruir a porta do porão e rondando o vitrô da sala, onde pudemos ver sua forma horrenda em detalhes. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente nasceu, meus irmãos apareceram. Juliano havia se escondido em uma jaqueira e Lorena no estábulo entre os cavalos. No quintal, tudo estava revirado. Mais tarde, soubemos que o bicho também tinha atacado a casa do meu tio e que durante a noite um andarilho foi encontrado morto, parcialmente devorado. Depois desse incidente, minha avó se divorciou do meu avô, convencida de que ele tinha uma ligação com o que nos atacou naquela noite. Desde então, essa lembrança me assombra. Tudo aconteceu comigo no dia 31 de julho de 2015. Só para deixar claro, eu não sou cético quanto ao mundo sobrenatural, mas quando o assunto envolve figuras do folclore, sempre achei que era coisa da imaginação das pessoas. Mesmo com minha avó e minha mãe me contando seus casos, como por exemplo, a vez em que ouviram o assovio do saci, ou até mesmo um avistamento de lobisomem, eu tinha dificuldade em acreditar. Para contextualizar, casei-me em 2010 e, por escolha nossa, decidimos morar na cidade natal da minha esposa. Como trabalhava e fazia faculdade em outra cidade, saía de casa às 6 horas da manhã e só voltava por volta das 23 horas.
Então não tinha tempo para fazer amigos fora do círculo da minha esposa. Em 2014, decidi comprar uma bicicleta, mas não uma bicicleta comum. Comprei uma bike para praticar mountain bike. Entrei em um grupo de ciclismo na cidade e fiz novas amizades. Nessa época, pedalava sempre que tinha oportunidade, principalmente porque já tinha terminado a faculdade. Eu pedalava pelo menos 3 vezes por semana, às segundas e quartas à noite e aos sábados pela manhã. Os passeios de bicicleta, que chamamos de pedais, passavam por estradas de chão, asfalto e trilhas no meio de plantações de café, algo bem comum na minha região. No dia 31 de julho de 2015, uma noite de segunda-feira e de lua cheia, combinamos nosso tradicional pedal. Nos reunimos às 19h30 na Praça Municipal e decidimos o trajeto ali mesmo. Naquele dia, o grupo estava pequeno, com apenas 5 pessoas, e faríamos um pedal curto, de cerca de 30 quilômetros. Sairíamos da praça, subiríamos uma estrada de 10 quilômetros até uma comunidade do interior, e de lá desceríamos por uma trilha no meio de um cafezal, retornando para a cidade. A primeira parte do pedal aconteceu como de costume. Subimos devagar, conversando e brincando. Logo chegamos à entrada da trilha. Como só eu e um amigo tínhamos lanternas, decidimos que ele iria na frente e eu fecharia o grupo, pois, sendo o menos experiente, faria a descida por último. Foi quando começamos a descer a trilha que as coisas começaram a ficar estranhas. Nos primeiros metros, tudo estava indo bem, até que o amigo que estava à frente gritou: "Cuidado com o boi!" Achamos estranho, pois nunca havíamos encontrado bois naquele local, mas por precaução diminuímos a velocidade. Foi então que, ao passar por uma curva, meu farol iluminou o animal e, para nossa surpresa, não era um boi, era um cachorro enorme. Na verdade, eu diria que ele era maior que um boi. Tinha pelos pretos e olhos amarelos que refletiam a luz como os de um gato no escuro. Ficamos apavorados quando percebemos que a criatura estava nos perseguindo. Soltei o freio imediatamente e gritei junto com os outros: "Não parem, pedalem!" Ninguém ousou olhar para trás, mas todos sabíamos que aquela coisa estava próxima, pois podíamos ouvir seus passos rápidos quebrando galhos e folhas no chão. Em certo momento, senti o bafo quente da criatura no meu pescoço, o que me fez arrepiar até a alma. Não sei se foi o bicho ou algo mais, mas meu pneu furou e tive que descer parte da trilha com a roda no aro. Quando finalmente saímos da trilha, o bicho não estava mais atrás de nós, mas não paramos até chegarmos à igreja católica da comunidade, a cerca de 3 quilômetros dali. Lá encontramos nosso amigo que estava na frente e explicamos a ele que aquilo não era um boi, mas sim algo muito pior. No início, ele achou que estávamos brincando, mas ao ver nosso estado e o rasgo de 15 centímetros no meu pneu, acreditou. Não voltamos pedalando para casa. Ligamos para um amigo com uma caminhonete para nos buscar. Eu, pelo menos, não tinha condições de pedalar mais. Foi uma experiência horrível. Já tinha sido perseguido por cães, bois, até por corujas, mas nunca imaginei que passaria por algo assim. Ficamos um bom tempo sem pedalar à noite. Quando voltamos, só fazíamos esse trajeto durante o dia. Moro no interior do Amazonas, e isso me aconteceu quando eu era criança. Uma noite, eu estava brincando com os meninos na frente de casa, fazendo aviões de papel, o que era algo comum. Alguém trazia um livro de casa e nós arrancávamos as páginas para fazer os aviões. Nisso, um dos aviões que joguei fez uma curva e foi voando para o lado da minha casa. Havia uma lâmpada na parte da frente, mas do lado da casa não havia, então ali era escuro.
Como eu conhecia o local, não fiquei receoso de ir buscar o avião. Entrei naquele breu, já me abaixando para pegar o avião do chão, que não tinha ido muito longe. Quando me levantei e olhei para frente, a uns 4 metros de mim, havia um bicho enorme parado, olhando na minha direção, como se estivesse esperando alguém aparecer. Aquilo estava sentado como um cachorro, mas pelo tamanho parecia maior do que um homem normal. Ele tinha pelos grossos, orelhas grandes e pontudas e olhos que brilhavam no escuro. Era o lobisomem da assombração. Não estou brincando, os olhos brilhavam na escuridão. Aquela coisa não parecia esboçar nenhum movimento. Só ficou parada, me olhando com uma expressão de raiva. Fiquei por alguns segundos encarando aquilo, não porque queria, mas porque estava totalmente sem reação diante daquela situação aterrorizante. Nem gritar eu sabia. Quando me dei conta, saí correndo para dentro de casa sem falar nada para ninguém. Os meninos continuaram ali na rua brincando. A minha maior dificuldade foi dormir naquela noite. A janela do meu quarto dava bem para o lado da casa, e ela era feita de tábuas, com algumas brechas entre uma tábua e outra. Qualquer pessoa do lado de fora poderia espiar para dentro sem muitas dificuldades, o que piorava ainda mais as coisas. Mas consegui dormir. Estou escrevendo esse relato com os meus pelos arrepiando toda hora aqui de lembrar. Na manhã seguinte, acordei com a minha mãe brava comigo. A bacia de lavar roupas, que era deixada do lado de casa, estava toda quebrada. Junto com os pedaços havia marcas de arranhões pelo chão que pareciam ser garras bem grandes. Minha mãe achou que fosse alguma brincadeira de mau gosto, mas eu neguei. Na época disse que não sabia o que tinha acontecido, até porque minha mãe morre de medo dessas coisas. Sempre que eu contava algo, ela dizia que era coisa da minha cabeça e que eu deveria rezar mais. O mais estranho de tudo é que, junto com a bacia e os arranhões, havia também marcas de pegadas pelo chão. Essas pegadas eram do tamanho do pé de um homem adulto, mas tinham apenas 2 dedos ou garras. Vou mandar um desenho de como era o formato. Era como se fosse realmente um pé, mas em vez de ter dedos, tinha 2 pontas. Que bicho é esse, gente? Ah, e essas pegadas iam do local onde os pedaços da bacia estavam até o quintal. Fomos seguindo as pegadas e elas pararam exatamente no meio do quintal, como se aquilo tivesse parado ali e sumido. Havia um abacateiro perto de onde as pegadas paravam. Talvez aquilo tenha pulado nessa árvore, sei lá. Desde então, tenho procurado por vários relatos sobre alguma criatura que tenha pegadas como essa, mas nunca encontrei nada a respeito.